A juiz esclarece. Nesta sessão vamos abordar o caso específico do incumprimento do regime de convívios e dos alimentos, porque, na minha prática judiciária, são as situações que mais frequentemente surgem. Relativamente ao incumprimento do regime de convívios, o mesmo verifica-se naquelas situações em que, estando fixada a residência da criança ou do jovem junto de um dos progenitores, esse progenitor não proporcionar o convívio da criança com o progenitor com o qual a criança não reside, em termos graves que prejudiquem o interesse da criança. O regime de convívios, como já vimos, visa proporcionar à criança o fortalecimento, a manutenção dos laços afetivos que mantinha com o progenitor ou a progenitora com o qual não fica a residir, e tem ainda por função permitir que esse progenitor que não reside com a criança possa acompanhar e estar presente no cotidiano da criança, acompanhar a sua evolução e poder também, de certa forma, fiscalizar o cumprimento das obrigações que impendem sobre o progenitor ou a progenitora junto do qual ou da qual se encontra fixada a residência da criança. É nesse período de convívios que o progenitor não residente irá verificar se a criança assimilou ou não determinadas regras de conduta, se se comporta de forma educada, se estão a ser ensinados os rudimentos necessários para uma boa integração na comunidade, e permitirá, portanto, esse contacto que é necessário para ver em que termos a criança vai crescendo ao longo dos tempos. Quando a criança é privada desse convívio com o outro progenitor, que constitui uma das suas raízes e sem a qual não se pode desenvolver em termos harmoniosos, em princípio, compete a esse progenitor que está privado do contacto da criança instaurar uma providência de incumprimento e dar conta da situação para que o regime de convívios seja novamente restaurado. E isto sempre à luz do que é considerado o superior interesse da criança. Ir-se-á verificar se essa ausência de convívios é grave, reiterada, prejudicial para a criança, irão ser averiguadas as causas e, verificando-se que essa ausência de convívios é imputável ao cônjuge, ao progenitor com o qual reside a criança, terá de ser sancionado esse comportamento, será julgado, verificado o incumprimento, serão tomadas as medidas adequadas ao restabelecimento do regime de convívios, nem que tal implique a intervenção de terceiros, nomeadamente nas entregas da criança de um progenitor ao outro, e deverá ser assegurado que a criança não fica privada de conviver com ambos os progenitores, porque não pode ser confundido o problema marital ou conjugal com a questão parental, que deve ser dissociada daquele problema. Ambos os pais continuam a exercer as suas funções parentais e deve ser permitido, através do regime de regulação das responsabilidades parentais, permitir ao progenitor não residente que continue a ter uma intervenção ativa na vida do filho. Obviamente que também poderá ser perspectivado o incumprimento quando um dos progenitores, relativamente ao qual tenha sido fixado um regime de convívios, deixe simplesmente de conviver com o filho, deixe de ir buscá-lo, portanto, abandone o filho aos cuidados do outro e deixe de se importar em relação à criança. Nesses casos,
constitui um dever de convívio para o progenitor que não reside com a criança. O progenitor que não reside com a criança tem o dever de continuar a interessar-se pela vida da criança e, nesses casos em que um dos progenitores, por não residir da criança, deixa de ter interesse em acompanhar o filho, deixa de ir buscá-lo nos períodos que estão fixados, tal poderá conduzir, inclusive, à alteração do regime de regulação das responsabilidades na parte tocante aos convívios. Na verdade, se está fixado que um pai ou uma mãe que não reside com a criança tem de ir buscar a criança ao fim de semana, ao X período durante as férias e deixa de o fazer sem qualquer justificação plausível, isso irá pôr em causa a estabilidade das rotinas da criança, que cria expectativas em relação ao regime que está fixado, de que o pai ou a mãe que não reside com ele o venha buscar ao fim de semana, o venha buscar para jantar nos dias que estão estipulados e claro está que a frustração dessa expectativa causará um prejuízo para a criança e irá pôr em causa o seu bem-estar emocional. E nessas situações o que poderá acontecer é que se justifique propor, em virtude desse incumprimento do regime de convívios, em vez de uma providência de incumprimento contra o pai ou a mãe que não vem buscar o filho, poderá justificar, inclusive, a alteração do regime que está fixado, uma vez que, não estando o pai ou a mãe interessado em conviver com o filho, criando expectativas falsas à criança em como vai buscar e afinal não vem, poderá justificar-se inclusive a suspensão do regime de convívios nessas situações em que, por vontade própria, por desleixo, por incúria, um pai ou uma mãe deixa de cumprir o regime de convívios e deixa de ir buscar o filho nos períodos que lhe estão confiados. Cumpre aqui salientar ainda que a grave perturbação do regime de convívios pelo progenitor a quem está confiado a criança poderá conduzir, inclusive, a prática de um crime de subtração de menor previsto e punível no artigo 249, número 1, a linha C do Código Penal, na medida em que o legislador tipificou em sede criminal condutas mais gravosas e privar um filho menor de idade do convívio com um dos progenitores deliberadamente é considerado altamente lesivo dos interesses de qualquer criança e por isso foi-lhe conferido a esse comportamento, foi conferida a dignidade penal, podendo conduzir à aplicação de pena de prisão ou multa. É necessário, neste caso, que seja apresentada a queixa para que seja dado início ao procedimento criminal. No que se refere aos alimentos, logo que se verifica o incumprimento do pagamento da prestação alimentar que está fixada e decorram 10 dias, sem que tal pagamento seja regularizado, é permitido ao pai ou à mãe que tem de receber essa prestação pedir logo nos autos de incumprimento que seja descontado diretamente do vencimento do outro progenitor o montante que é devido ao filho. Esse desconto pode incidir sobre rendimentos do trabalho dependente, pode incidir sobre rendimentos empresariais, sobre rendimentos prediais, sobre comissões ou rendimentos de natureza semelhante que sejam oferidos pelo progenitor ou pela progenitora devedora. Nesses casos, bastará invocar o incumprimento da prestação alimentar nos autos de incumprimento para que possa ser verificado o incumprimento e ordenado o desconto no vencimento daquele pai ou daquela mãe que não cumpre a prestação de alimentos que é devida ao filho. Esse desconto deverá, contudo, salvaguardar um mínimo que é considerado essencial à sobrevivência do devedor. Não poderá ser atingida a quantia correspondente ao montante de uma prestação social que ascenda a 245,79 €, é o que é considerado essencial para a sobrevivência do próprio devedor. Na parte remanescente, todos os rendimentos oferidos poderão ser canalizados para o pagamento da prestação alimentar que se encontra em dívida.
Para além desse desconto que é pedido nos próprios autos de incumprimento, poderá haver lugar também à execução por alimentos, logo que verificado o não pagamento da prestação alimentar, poderá ser a sentença que a fixou constitui título executivo e, como tal, poderá ser instaurada uma execução, alegando precisamente isso, que está fixada a obrigação de pagamento de alimentos a filho menor e que tal obrigação não está a ser cumprida. Bastante quantificar o pedido que está em dívida e pedir não só o pagamento dessa quantia, como ainda das prestações que se vão vencendo. Esta conduta de não cumprir o pagamento dos alimentos devidos a filho menor também pode consubstanciar prática de crime, que está previsto no artigo 250 do Código Penal. Também é punível com prisão ou multa mediante a apresentação de queixa, porque entende-se que esta conduta é altamente lesiva dos interesses da criança, tem dignidade penal, uma vez que põe em causa a sua sobrevivência e põe em causa, obviamente por essa via, o princípio da dignidade humana, que também é aplicável às crianças e jovens. E com isto penso ter dito o essencial quanto a estas questões. Bem-aja pela atenção.